Você não sabe como organizar o seu projeto de IHM em diversas telas e não consegue inserir elementos básicos dentro de sua IHM? Pois bem, hoje eu vou te ensinar a resolver esse problema. Fala, mestres da automação, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego, aqui no Engenheiro de Controlar Automação. Estou aqui para facilitar a sua jornada na automação com mais uma videoaula a respeito do Factory Talk View Studio. Hoje vou ensiná-los a criar elementos de tela, elementos gráficos e a criar maneiras de navegar entre as telas. Ou seja, você vai conseguir colocar mais de uma tela em seu projeto e você vai poder navegar entre elas. Uma forma simples, fácil de você ficar enchendo sua tela com vários elementos, tornando quase que impossível o discernimento entre esses elementos e dificultando a vida do seu operador. Hoje vamos facilitar, porque através da multitelas você consegue organizar os elementos gráficos do seu projeto de IHM por diversas telas, facilitando a vida do operador. Então aqui eu estou criando uma nova aplicação, né, de IHM. Vou manter o padrão maior para facilitar a visualização de vocês e vou criar aqui um novo projeto. Foi inválido o nome, vou colocar aqui. Segundo projeto. Tinha um espaço a mais no nome, por isso não criou. E agora sim vai funcionar e está criando aqui o meu objeto. Sempre demora um pouco mais, por ser o novo projeto. Ele tem que carregar todos os comandos, carregar todos os elementos que você irá utilizar para elaborar o seu projeto da sua IHM. Temos aqui o nosso projeto já criado com todos os elementos necessários para a gente desenvolver e programar todo o projeto da nossa IHM. Então aqui, como a gente vai aprender hoje a criar mais de uma tela, eu vou mostrar para vocês e vamos utilizar alguns elementos gráficos que aparecem aqui na nossa toolbox, né? São os elementos de desenho e também os elementos de navegação entre telas. Para iniciarmos, vou aqui em Display, que é a guia que fica todos os meus elementos gráficos, todas as minhas telas, ficará aqui nessa pastinha chamada Graphics, dividida aqui entre esses elementos: Display, Global Object, Symbol, Factor, Libraries, Imagens, Parameters e Local Message. Hoje a gente vai focar aqui em Displays. Aqui a gente pode ver que já vem algumas telas padrões, né, como explicado na última aula. Então aqui de início vem essa tela Main, que é a minha tela principal. Eu vou abrir ela aqui e aqui já aparece um recurso muito bacana, já pronto para usar. É o recurso Shutdown, que é o botão que você pode utilizar para fechar a tela. Vamos testar ele aqui. Vamos aqui em Test Application. Vamos clicar. Ele vai pedir para salvar, vou dizer que sim. Então aqui ele vai criar um runtime, um arquivo de runtime que vai simular a minha tela, como se meu projeto estivesse rodando direto na IHM, tá? Então eu consigo simular, eu consigo testar minha aplicação, testar o meu projeto ainda no meu computador sem precisar fazer o download para sua IHM. Então aqui ele vai criar esse runtime, vai carregar e logo em breve vai aparecer aqui a tela com os elementos que você criou e a gente vai poder testar o botão nativo dessa tela main, que é o botão Shutdown. O que ele faz? Simplesmente ele fecha a aplicação. Então ele logo vai abrir aqui e a gente vai testar o botão fechando essa aplicação.
Então eu tenho a tela aqui aberta, lembrando que a tela main, né, do nosso projeto não tem nada. Então aqui só tem o botão shutdown. Eu vou clicar e é para fechar a janela. Pronto. Então esse botão funciona e é um elemento que já vem nativo nessa tela main. Então aqui vamos aqui adicionar alguns elementos gráficos para construir a nossa tela principal. Então aqui, ó, vou aqui na guia aqui, desenhos, né, drawing. Então vou selecionar aqui e vou desenhar algum elemento da minha tela. Vou colocar um retângulo para ter um fundo. Aqui eu posso fazer toda a configuração dele, né? Como qual que vai ser a linha, se vai ser sólida, vai ser ponto, traço e ponto. Aqui qual que vai ser o tipo de textura, né, desse retângulo, e aqui o tipo de padrão, estilo padrão que você vai utilizar nele. Aqui nesse primeiro momento eu vou deixar do jeito que tá, com as cores já foram selecionadas, e aqui você define também a largura de sua linha. Você pode tornar uma linha maior ou menor por aqui, line width. Então eu vou deixar padrão, mas vocês podem testar, podem brincar aqui com esses elementos para fazer todo o teste que vocês precisam. Então aqui vocês vão testando para conhecer e poder aplicar aí no dia a dia do seu projeto. Esse é a função retângulo. Aqui também temos uma função, um retângulo aqui já com a borda arredondada. Aqui temos a função de uma meia lua, que a gente pode, são elementos que a gente pode editar aqui, ó. Você pode fazer, né? A princípio ele vai vir um círculo, mas você pode editar ele aqui, né? Esse polyline é uma função de uma linha, né, uma reta, que você pode ir criando mais de uma, formar o objeto que você quer, com quantos lados você quiser, e fechar ele aqui. Então quando você termina, clica 2 vezes fechando, ele vai ter um auto preenchimento aí com o formato da sua imagem que você criou. Aqui temos um polígono que você insere ele e vai gerando, né, a forma que você quer, bem parecido com o do polyline. Só ir clicando no ponto que você vai puxar, tá? Sempre o último, ele vai tomar o último como base. A linha, veja que também quando finaliza ele vai se auto preencher. Temos também a linha, e é simplesmente uma linha. Cuidado para não querer, por exemplo, formar uma forma, criar uma forma utilizando a linha, porque ela não vai ter esse preenchimento, tá? Quando você criar utilizando uma linha. Então sempre quando você precisar, ou usa o recurso de polígono ou de polyline, ok? Aqui freehand é onde você pode desenhar da forma que você quer o elemento, né? Quando você fecha uma ponta com a outra desse elemento, ele também faz o auto preenchimento, onde você pode fazer a configuração e a formatação que você deseja. Temos um elipse, é a mesma coisa do wedge, né? Vai formar um círculo, porém esse círculo aqui você não edita igual o outro tão facilmente. Temos a função do arco. Aqui você vai fazer uma edição também, alterando, né, o seu círculo que você tinha criado, né, ele ficar em forma de arco. Temos o painel, é um retângulo já com algumas configurações a mais, né, que você pode
colocar estilo de borda, backstyle, partner style, a largura da borda. Então você já vem aqui com um preenchimento um pouco diferente, mas que você também pode formatar a sua maneira. Temos aqui imagem, onde você escolhe aqui, né, qual a forma que você vai adicionar, né, que é alguma dessas já pré-definidas, né, ou então se você quer adicionar uma imagem de algum arquivo, né. Vamos essa aqui, vamos ver aqui, ok. Então você consegue adicionar uma imagem aí ao seu projeto por HM. Veja que talvez a resolução não saia, né, conforme a imagem perfeita, até mesmo por causa dos recursos do painel view um pouco limitado, mas é possível também criar imagens. E também temos aqui o recurso texto. Você vai inserir o texto que você quer, né? Então e aqui temos as formatações desse texto que você pode escolher, pode ir aplicando, pode testar, você pode mudar a cor também, é muito simples. Então esses aqui são recursos a um adendo importante. Veja que como eu estou selecionado o recurso de texto, né, a ferramenta de desenho de texto, onde quer que eu clique, vai chamar essa ferramenta para configurar. Então aqui, se você apertar o ESC, ele também não sai. Então vem aqui, ó, e clica no Select para você fazer a seleção desse elemento e poder colocar, fazer o arranjo dele aqui dentro do seu projeto. Veja bem aqui outro ponto, e também você tem os recursos aqui, ó, clicando no elemento com o botão direito, você tem esses dois recursos aqui, Arrange e Animation. Aqui no Arrange é só mesmo para a gente organizar em qual posição ele vai ficar aí dentro do seu projeto, trazer o elemento para frente, colocar o elemento para trás. Então você utiliza esse recurso. Para você acessar as propriedades dele para configurar, 2 cliques sobre o elemento ou botão direito Properties. Se você clicar em editar, ele vai dar a condição de acordo com cada elemento para você fazer a edição da sua forma. Então aí essa edição varia de cada elemento. Então para sair, só apertar aqui de novo no Select, você sai da edição e pode arrastar por onde quiser. Então, a princípio, esses são os recursos: o Edit para editar a forma Properties, formatação, Arrange, dizer em qual posição ele vai ficar em sua tela, cortar, copiar, deletar, duplicar. Esses são os recursos já padrões que a gente tem aí em qualquer aplicação do Windows. Bem, vamos dar continuidade aqui então. Eu vou deletar esses elementos porque importam, mas isso aqui era apenas para exemplificar, né, todos os recursos do Drawing. Então eu vou manter esse formato de retângulo aqui e vou colocar um elemento de texto. Vou excluir aqui também essa linha e vou colocar o elemento de texto, tá? Vou editar aqui, tela principal. Pronto. Vou aumentar a minha fonte. Vou colocar negrito, sublinhado, aplico e tá pronto. Veja que se você ficar com o recurso ainda selecionado, ele vai abrir um novo tela. Venho aqui, tiro a seleção e vou alinhar aqui dentro da minha tela principal. Então aqui agora vamos para os recursos de navegação. Veja que eu tenho 4 recursos simples aqui. Close Display, que é esse botão que a gente já testou, já mostrei que já vem pronto, né? E tenho aqui 2 recursos aqui, Go to Display, Return to Display.
e Display List Select. Normalmente a gente utiliza pelo formato AT da tela da IHM, que muitas das vezes é touchscreen, apenas esses dois botões, que é ir para uma tela e retornar para a tela anterior. Já esse aqui, Display List Select, às vezes porque a tela é muito pequena, fica muito difícil a manipulação desse aqui, então normalmente a gente não usa. Mas vamos seguir aqui. Para que eu utilize esses recursos de tela, eu tenho que ter mais de uma tela. Então aqui eu tenho a princípio o main e as padrões aqui do Factory Talk View Studio. No caso aqui eu vou criar uma nova tela, New. E veja, ela abriu aqui já a minha tela com os limites, né, que demonstra qual que é o tamanho da tela, qual que é o tamanho da IHM para qual esse projeto vai estar rodando. Porém, ele não apareceu aqui na lista. Então aqui, essa tela só aparecerá aqui na lista quando você fizer alguma alteração e fechar essa tela e ela vai perguntar se você quer salvar ou não. Vamos fazer aqui, eu vou copiar esses elementos. Vou dar um Ctrl V. Aí aqui eu vou mudar, né, esse tela principal aqui. Um dos pontos que você pode fazer também a edição sem precisar clicar duas vezes ou clicar com o botão direito em Properties é vindo aqui nessa guia de Property Panel. Se ela não estiver aparecendo aqui para vocês, vocês vêm aqui em View e marca aqui Property Panel. Aqui você vai ter todos os elementos que você pode configurar e você pode alterar por aqui. Como eu vou alterar aqui, ó, eu vou alterar o nome dessa tela. Segunda tela. Vou dar o OK e ela já vai mudar. Se eu quiser mudar o fundo, eu venho aqui, mudo aqui, viu que o elemento aqui ele mudou o fundo. No caso, vou deixar transparente, tá? É só clicar no elemento que ele já vai aparecer todas as propriedades desse elemento. Então aqui eu já tenho, né, minha segunda tela. Vou salvar, clicar em sim e vou dar um nome a essa tela. Tela 2. Então vamos repetir aqui. New. Para abrir a tela. Ela não vai carregar aqui. Você tem que modificar algo nela. Vou copiar também esse elemento para a tela 3. Aqui em paste. Ela já está aqui. Clico duas vezes. Vou mudar aqui. Terceira tela. Aplico. Vou salvar. Clicar em sim. Tela 3. Pronto. Então eu tenho aqui mais de uma tela criada. Tenho 3 telas. A main, oriunda nativa, né, do Factory Talk View Studio. Tem a tela 2 e a tela 3. Tela 2 e a tela 3. Porém, quando você vir aqui para simular, vamos salvar aqui também. Vou mandar simular aqui, rodar a aplicação aqui apenas com essas 3 telas, nada mais. O que acontece quando eu não tenho nenhum elemento de navegação, nenhum elemento gráfico de navegação? Quando você fizer esse seu projeto e fazer o download para dentro de sua IHM, esses demais elementos, essas demais telas vão se tornar inacessíveis se você não tiver nenhum botão de navegação criado. Por quê? Vai aparecer somente a tela principal que você configurou para ser a principal e as demais não irão aparecer. Então você vai ter acesso apenas à tela
principal. Para isso, para evitar isso, para que os operadores tenham acesso às demais telas, a gente precisa inserir os elementos de navegação, que são botões, que irão animar, né, a sua aplicação e farão mudar de tela em tela. Então aqui a gente tem a tela principal já criada, colocamos só elementos gráficos, né, estáticos, a gente não consegue ter nenhum tipo de animação por aqui. O único botão que eu tenho é o nativo, né, do Factor Talk View Studio, que é o botão de shutdown. Então eu vou fechar para a gente dar continuidade à nossa aula aqui. Então, como que eu faço para adicionar esses elementos? A gente abre a tela e vem aqui no Display Navigation. A gente tem esse recurso que é o Go to Display, que é o botão que irá te dar o recurso de levar para outro display. Então você vê aqui que ele possui todos os elementos aqui em cima de configuração de formatação e aqui as configurações do display. Aqui eu vou colocar aqui, ó, clicar aqui em display e selecionar qual a tela que esse botão irá chamar. Nesse caso, a tela 2. Se eu tiver algum arquivo de parâmetro para carregar com essa tela, eu uso por aqui. Aqui eu seleciono a posição dessa tela, no caso, como a resolução dela é a mesma, eu vou manter alguma variável de posição e aqui algumas margens que eu posso colocar. No caso eu não vou inserir nada disso, geralmente a gente não usa, procura simplificar, então a gente aqui só fala o nome da tela que vai chamar. O label corresponde qual que é a palavra que vai aparecer nesse botão, no caso tela 2, com todas aqui as formatações, e em caso você queira optar por imagem também temos aqui, que são os elementos que determinam o tamanho e posição do botão. No caso, normalmente eu não uso isso aqui, eu prefiro ajustar o botão aqui utilizando o mouse, mas se você mudar aqui esses valores, você estará alterando, né, as dimensões e a posição do seu elemento na tela, tá? Então aqui você vê que ele mudou de lugar. Nesse caso eu prefiro não utilizar, então eu não utilizo. E aqui a conexão, se você quiser fazer alguma animação correlacionada com alguma ação do seu PLC. Neste caso aqui não vamos utilizar esse recurso no momento. Então aqui tenho criado o botão que chama a tela 2. Como eu criei 3 telas, eu posso vir aqui, copiar esse elemento, Ctrl C e Ctrl V, porque ele vai ter a mesma formatação. Geralmente quando a gente faz um projeto, a gente procura manter um padrão. Vou manter aqui tela 3, vou chamar a tela 3 e vou mudar aqui o meu label para tela 3. E também vou adicionar um recurso que é Return to Display. Esse recurso ele vai fazer você voltar para a sua tela anterior, você usou anteriormente. Veja que ele não possui aquele mesmo campo para apontar qual tela, porque ele sempre vai voltar para a tela que você estava acessando anteriormente. Vou colocar aqui retorno e vou aplicar. Então eu tenho os 3 elementos. Aí aqui. Então já tenho aqui os 3 botões, os 3 elementos principais. O Go To, esses dois que vão para 2 telas, e o Return to Display, que é esse botão de retorno. Eu sempre gosto de copiar quando eu tenho uma guia padrão e replicar aqui para as demais telas. Vou colocar esses mesmos elementos. Apenas esse aqui eu vou mudar, porque como eu já estou na tela 2, eu vou colocar esse botão como main, para ele chamar a tela principal.
Veja que ele sofreu uma alteração ali, mas eu vou redimensionar aqui com o próprio mouse. Pronto. E aqui da mesma forma eu vou na tela 3 para você ver. Só que aqui não chama mais tela 3, então eu vou editar, vai chamar a tela 2. Eu já estou na tela 3. Então toda vez que eu mudo alguma propriedade, muda a tela, ela redimensiona aqui de acordo com o padrão do botão. Vou colocar aqui, ajuste. Pronto. Então eu tenho as 3 telas configuradas. Então eu venho aqui agora e vou simular. Quando eu clicar aqui em simular, ele vai salvar todas as telas, né? E vai rodar aqui a minha aplicação aqui direto do meu computador. Bem, então aqui a gente já abriu, né, a nossa tela com os botões que a gente já configurou na nossa aplicação. Então vem aqui, ó, tela 2, segunda tela, tela 3, terceira tela. Se eu clicar em retorno, volta para a segunda. Eu venho em main e clico em retorno, volta para a segunda. Então sempre volta para a tela anterior. Então aqui voltou para a tela principal, segunda tela. Quem foi antes da segunda tela, tela principal. Então ele sempre vai ficar movendo entre essas telas. Então você, através destes botões de navegação, você consegue aí animar a sua aplicação e navegar entre as telas. Então este é o início, é o princípio básico para você ter mais de uma tela dentro de sua aplicação. Então por hoje é isso. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, seguir aqui o nosso canal no YouTube, também ir lá no Instagram, seguir o nosso perfil no Instagram _automation e curtir o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as informações que eu posto aí no dia a dia a respeito de automação e vai contribuir para o seu sucesso profissional na sua jornada na automação industrial. Até a próxima!